Boa noite, pessoal, meu nome é Carlos Henrique, sou fundador da página Relatos da Espiritualidade e no vídeo de hoje o tema vai ser o que é umbral. Eu preparei um vídeo especial para vocês, de uma forma mais técnica, para vocês entenderem, onde eu abordo um pouco do que é umbral, como que o umbral é visto na parte espiritual, em diversos pontos de religiões diferentes, como o Espiritismo e a Umbanda. E depois, no final do vídeo, eu vou conversar um pouco com vocês e falar sobre um pouco sobre a minha experiência com o umbral e o meu ponto de vista, o que eu sei, né, o que eu aprendi até hoje sobre ele. Mas eu vou deixar o vídeo rolando. Foi um vídeo um pouco difícil de fazer, então eu peço que você deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal. É um vídeo feito com inteligência artificial, então deu um pouquinho de trabalho, espero que vocês gostem. E fica até o final, porque depois do vídeo falando do que é umbral, eu vou conversar com vocês, deixar meu ponto de vista, o que eu sei, um pouquinho que eu sei, né, com a experiência que eu tenho na espiritualidade, que é pouca coisa, mas vamos trocar uma ideia, beleza? Então aguardem o vídeo, até mais. A palavra umbral tem diferentes significados em diferentes contextos, mas geralmente é associada a uma fronteira, limite ou entrada. No contexto espiritual ou religioso, umbral é frequentemente utilizado para se referir a um estado intermediário entre o mundo terreno e o mundo espiritual, ou entre a vida e a morte. Em algumas crenças espiritualistas, como o Espiritismo, o umbral é visto como uma região habitada por espíritos em transição ou em sofrimento, muitas vezes considerada como um estado de purificação ou aprendizado. Quanto a quem mora lá, de acordo com algumas interpretações espiritualistas, o umbral é habitado por espíritos em diferentes estágios de evolução ou por aqueles que estão em processo de purificação espiritual. Esses espíritos podem incluir aqueles que estão enfrentando dificuldades após a morte, como remorso, confusão ou apego ao mundo material. A ideia é que, através de experiências no umbral, esses espíritos podem eventualmente progredir espiritualmente em direção a estados mais elevados de consciência ou a uma maior compreensão espiritual. É importante notar que as crenças sobre o umbral podem variar amplamente entre diferentes tradições espirituais e religiosas, e nem todas as pessoas aderem a essa concepção específica. Algumas tradições podem ter concepções diferentes sobre o que acontece após a morte, sobre a existência de estados intermediários ou de purificação como umbral. Na Umbanda, uma religião afro-brasileira que combina elementos do espiritismo, do catolicismo, do candomblé e de outras tradições, o termo umbral tem um significado específico. Ele é geralmente associado a um plano espiritual de transição, onde os espíritos podem encontrar-se temporariamente após a morte física antes de seguirem para outros planos espirituais. No contexto da Umbanda, o umbral não é visto como um lugar de punição, mas sim como um estágio de transição onde os espíritos podem se reajustar, aprender e se preparar para avançar em sua jornada espiritual. É considerado um local onde os espíritos podem receber orientação e auxílio dos guias espirituais para superar eventuais dificuldades e desafios enfrentados após a morte. Os espíritos que habitam o umbral na visão da Umbanda podem incluir aqueles que deixaram o plano terreno com pendências não resolvidas, aqueles que estão confusos ou desorientados após a morte, bem como aqueles que precisam de ajuda espiritual para se libertarem de energias negativas ou padrões de comportamento prejudiciais. Os guias espirituais na Umbanda podem trabalhar para auxiliar os espíritos do umbral através de rituais, preces e orientações espirituais, ajudando-os a superar suas dificuldades e a avançar em direção à evolução espiritual. O umbral, portanto, é visto como parte do ciclo natural da existência espiritual, onde os espíritos têm a oportunidade de crescer e se desenvolver espiritualmente. É importante ressaltar que as crenças sobre o umbral na Umbanda podem variar entre diferentes casas e tradições dentro da religião, e essas concepções podem ser influenciadas por outros sistemas de crenças, como o Espiritismo. Bom, como vocês puderam ver no vídeo, o umbral realmente tem diversas formas de ser visto na parte espiritual, em diversos pontos de diversas religiões diferentes, cada um entende o umbral de uma forma, mas vamos lá, eu falando como um espiritualista sem religião, né, eu frequento a Umbanda, tenho a visão da congregação também na minha família, mas eu vou me tratar sem me posicionar como religião, apesar que eu vou afirmar algumas coisas que aconteceu ali que foi conversado no vídeo.
Primeiro, eu acho que o umbral, né, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas eu acredito que é uma região onde espíritos numa mesma sintonia se encontram, né? Então eu não acredito que seja um lugar específico no mapa onde você vai parar lá como se fosse uma cadeia e você só sai quando você estiver recuperado. Sim, pode até ser que seja isso, mas eu também acredito que não é bem um lugar específico, mas sim um encontro de pessoas e espíritos na mesma sintonia, que se encontram na mesma sintonia, cada um, ou pode até ser um vale mesmo, né, realmente igual falam, né, dos vales suicidas, dos viciados, pode ser uma mistura desses vales realmente, tem muita teoria, mas eu acredito que é um ponto de sintonia ali, né, então um umbral ele pode estar acontecendo até aqui no mundo físico, né, então é só você encontrar uma turma de pessoas que estão bagunçando, sem controle, sem consciência daquilo que está fazendo aquilo de forma inconsciente e até mesmo prejudicando outras pessoas. Então acho que o umbral é isso, é uma sintonia de pessoas. Vamos falar assim, aquele fundão, o famoso fundão da escola, só que repleto pelo mundo todo. Vamos falar assim, só aquelas pessoas do fundão que dava trabalho, que vamos falar assim que, né, em teoria estivessem perdidos, não que estejam, né? Eu estudei em escola pública, não tenho nada contra, mas eu sei que no fundão tinha ali os complicados, né? Imagina que era um lugar cheio dos complicados. E alguns que não querem mudar, né? Alguns estão em busca dessa melhoria. Na Umbanda, né, tem essa visão de você ir lá para corrigir alguns defeitos. No Espiritismo tem alguns pontos de vista sobre ser corrigido também. Por exemplo, o Chico Xavier falava que a maioria da gente que está encarnado hoje aqui no plano físico veio do umbral. Então, é como se a maioria tivesse vindo de lá, não que todos tenham vindo de lá, né? Alguns realmente eu acredito que venha para servir como uma referência, como uma luz, né? Como foi Jesus Cristo, como foi Buda, entre outros. O umbral ele pode ser uma etapa para alguns, mas para outros não. Eu não sei dizer bem como que né? Mas acompanhando um pouco do que eu pesquiso, eu imagino que talvez a maioria da gente realmente tenha passado por lá ou vai passar por lá um dia por questão de erros nessa vida, né? Vícios, frustrações, ódio. A gente tenta evoluir, mas eu sei que nem todo mundo tem tempo para isso, né? A gente acha que vai ter amanhã, depois, e às vezes a gente não tem esse tempo, né? E o umbral, acredito que é para essas pessoas que precisam de um tempo, né? Para recuperação. Nas cenas que eu coloquei, então vocês vão ver que tem cenas assim um pouco assustadoras, meio pesadas, mas é a forma que as pessoas enxergam o umbral, como se fosse o inferno que eu já ouvi falar na congregação, né? Só que em vez de ser fogo e, né, aquela labareda de fogo, a pessoa tomando chicotada e o escambau, na verdade é mais desse jeito, assim, de pessoas bagunçando, né? Então, se você também procurar relatos no umbral aqui no YouTube, você vai encontrar espiritualistas e projetores astrais falando também de outra forma sobre o umbral, como um lugar onde pessoas, assim, como se não fosse um lugar ruim, por exemplo, como se fosse um lugar onde as pessoas se reúnem para bagunçar. Então lá tem muita pessoa, muita festa, muita música, muita briga, realmente é aquela desarmonia total. Mas enfim, se vocês procurarem também o canal do Saulo, ele fala bastante sobre isso, do Wagner. Eu gosto sempre de estar ouvindo, porque eu já tive algumas experiências com relação a espíritos umbralinos e também com situações que talvez eu poderia me colocar como umbral também. Aqui mesmo encarnado, né, tem época que eu mesmo tive uma época que eu precisei passar por muita coisa até eu ganhar um pouco de lucidez das minhas atitudes, então eu acredito que de certa forma todos nós passamos por umbral, né, se não porque queremos, às vezes porque somos obrigados, porque tudo ao nosso redor começa a vibrar naquela sintonia e a gente acaba vivendo um umbral. Pode ser que realmente a gente consiga ser acessado ou abrir pontes para espíritos que moram lá se conectar com a gente, né? Então a gente tem que sempre tentar manter a boa sintonia, a boa vibração, pensamentos bons, né? Atitudes boas e pensamento evoluir, né? Para poder se afastar de espíritos zombeteiros que possam vir de lá, né? Ali também tocou um pouco no assunto dos guias e mentores, né? Então na parte do espiritismo eles falam mais sobre os mentores, os mentores espirituais que vão ajudar você na sua encarnação, né, que vem com esse plano já de ser o seu mentor na sua vida e te guiar.
Eu não sou espírita, mas é um pouco das coisas que eu vejo sobre o espiritismo. Eu admiro e eu acredito nos mentores também, com certeza. Na Umbanda a gente também acredita. Então, e na Umbanda ainda tem o ponto de vista dos guias, né? Muitos espiritualistas que são projetores astrais já relataram ter encontrado com entidades da Umbanda no plano astral, em desdobramento, em projeções astrais. Então é uma coisa que cada vez mais vai se consolidando, e mais relatos e mais histórias que se interligam e acabam fazendo muito sentido se você for buscar estudar. Mas não afirmo nada, não falo que não acredite em tudo que você for ver, também desconfie. Pegue para você o que é bom, o que não for bom, você analisa e dá uma peneirada lá para você, porque na internet também tem muita coisa bagunçada. Mas enfim, ele também fala dos guias de Umbanda, né? Então eu, como umbandista, consigo falar com um pouco mais de propriedade. Realmente os guias de Umbanda tem até falanges que trabalham dentro do umbral, como os Exus e Pombogiras. Tem outros tipos de guias que já trabalham em planos mais sutis, com outras tarefas, né? Vamos dizer assim, outros setores. E especificamente os guardiões, que são os Exus e Pombogiras, trabalham no umbral, fazendo essa parte do vídeo que a gente fala de amparo, de orientação, de guia, né? O próprio nome fala, né? Guia espiritual. Mas esses guias também podem ser consultados aqui na Terra quando você frequenta um centro de Umbanda ou alguma outra religião que cultua esses guias, e eles vêm em Terra e geralmente eles dão conselhos e conversam. Então é isso, eu não vou entrar muito a fundo na minha experiência porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já está longo, mas um pouco do que eu já tive de experiência com a região do umbral, realmente, e eu já tive algumas projeções involuntárias, na grande maioria inconsciente, 90% ou 80% foi, e geralmente é lá, né? Então por isso a teoria do Chico Xavier eu acredito bastante, apesar de ser um bandista. Eu acredito muito no que o Chico diz, que a maioria da gente veio de lá, realmente. A gente tem muito mais pessoas hoje em dia do que há muitos anos atrás, né, antes de Cristo, por exemplo. Mas realmente é de se analisar, né? A gente vem pra cá com algumas tendências a erros, né? Erros que parece que a gente passa uma vida inteira para tentar corrigir. E parece que a gente já carrega esse erro de muito tempo, porque a gente consegue corrigir tantas coisas. Vamos falar assim, da fase 1 até a 100 a gente vai bem, mas aí chega numa fase lá, você emperra, não consegue melhorar, fica travado, tem que voltar para ela para tentar de novo, e às vezes você passa essa vida inteira e não consegue corrigir, né? Então é de se analisar realmente do que o Chico disse. Às vezes que eu tive essas projeções involuntárias para lá, realmente é uma sensação de como se você estivesse em casa, apesar dos apesares. É uma sensação de estar em casa realmente quando eu ia para esse tipo de lugar. E já um plano sutil, quando você tem uma experiência muito boa, já é aquela experiência que você vai guardar pro resto da sua vida. E ela é uma a cada 100 vezes, a maioria das vezes. Para quem é projetor astral, talvez vai saber, né? Quem tem mais projeções ou faz técnicas. Eu não sou um projetor assim, não me coloco na categoria de projetor, mas já tive essa oportunidade, graças a Deus. E até de certa forma, mesmo espíritos negativos me atacando às vezes nas projeções, eles acabaram me ajudando também, descobrindo o que era uma projeção e como ganhar lucidez, como me defender. Então até os espíritos ruins que tentaram me prejudicar alguma vez acabaram me ajudando com consciência. E eu pude conhecer um pouco mais do outro lado, né? E realmente é um pouco disso que foi falado no vídeo. Eu também não tive muito tempo por lá, mas é um lugar em desarmonia, mas que para muitos é um ótimo lugar, felizmente. Mas é isso, vamos ser pessoas melhores, vamos praticar o bem, para a gente poder passar por esse lugar direto. Se tiver que passar por lá, a gente passar com maturidade, com força, com fé, para a gente se preparar para o que vem de melhor por aí. E é isso, desejo a todos uma excelente semana, que vocês estejam com a gente no próximo relato. Se inscreve no canal, deixa um like, se quiser deixar um comentário para um tema. E é isso, o canal é pequeno, então peço que você ajude na divulgação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.